Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ZayaCast e hoje tenho certeza que será algo extraordinário para a vida de vocês. A gente tem a honra de receber um casal abençoados, com uma família linda, mas principalmente com muito propósito. Obrigada pela presença, pastor Brenner, pastora Nayara. Doutora Cris, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Nesse episódio especial de Natal. Na verdade, inclusive esse episódio aqui, para nós, além da honra de estar aqui nesse momento, participando contigo, fala do nosso propósito de vida, né? Do nosso chamado, daquilo que nós temos anunciado. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas estar aqui hoje é uma alegria muito grande receber o seu convite e nós ficamos felizes por estar aqui, né, meu bem? Isso mesmo, doutora Cristiane, que honra estar aqui, obrigada por confiar em nós esse tempo, obrigado por fazer esse convite, e para nós é muito honroso estar aqui nessa noite, porque nós falamos daquilo que nos motiva, daquilo que nos dá vida, que é a palavra de Deus. Sem ela, a gente fica perdido, ela é como uma bússola para nós. Então, é muito especial estar aqui, e obrigada por abrir esse espaço, né, que Deus possa te abençoar e te honrar por isso, por abrir esse espaço para falar daquilo que é essencial, que é a presença de Deus. Gente, que lindo. Eu que agradeço, assim, de todo o meu coração, né? Sempre muito bem-vindos aqui na Zaya. Vou fazer primeiro as honras com as mulheres. Então, pastor, eu gostaria de começar perguntando para você, qual que é o papel da mulher na igreja? Bom, o Senhor, Ele escolheu as mulheres, né, para um tempo muito precioso. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que as mulheres têm se levantado, que as mulheres têm dedicado tempo na palavra, dedicado tempo na oração, porque sem oração nós não conseguimos ficarmos de pé. A nossa família não fica de pé, a nossa casa não fica de pé. A oração, ela é intimidade com Deus, ela é um tempo de comunhão com o Senhor. Às vezes nós ficamos até perdidos, algumas pessoas ficam perdidas, algumas mulheres. Pastora, como que é ter uma vida de oração? Nada mais é do que você falar de fato com o Senhor, algo tão simples, né? Falar com o Senhor, sim, mas a mulher, ela tem se levantado dentro da igreja e nas suas casas também, porque a igreja é só uma extensão do que ela é dentro de casa. Perfeito. Né? Então, a mulher que ela consegue se posicionar no seu lar, ela consegue levar isso para dentro da igreja. Abraçar umas às outras, pegar nas mãos umas às outras. Eu sempre falo isso, nós somos intercessoras umas das outras. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras nas suas guerras, nas suas batalhas diárias. E as mulheres têm se levantado neste tempo, para a glória de Deus, porque nós temos nos unido. E o Senhor tem feito algo maravilhoso em nosso meio. Hoje mesmo, nessa tarde, eu me reunia com algumas mulheres e nós fomos muito edificadas pelos testemunhos umas das outras, porque nós entendemos que, às vezes, uma guerra de um ou de outra é até semelhante, mas o fim de todas as coisas, o objetivo de todas as coisas é nos firmar na presença do Senhor. Que lindo. Eu acho que, assim, um pouco do que tem se distorcido ao longo do tempo é que, por exemplo, o fato da mulher ter que ser submissa ao marido. E, às vezes, as pessoas distorcerem para o lado da humilhação, de maus tratos, né? Enfim, a gente sabe que existe, sim, violência contra a mulher, mas esse se posicionar em casa é diferente, não é? Sim, muitas vezes, muitas mulheres, né, até confundem a questão. O que é a submissão? A submissão é estar debaixo de uma visão. A submissão, ela não é você estar abaixo do homem, mas é se você se posicionar para você apoiar o seu esposo, né? O Senhor, quando Ele criou a mulher, o que Ele disse? Ele, vou fazer para o homem uma que seja ajudadora idônea, né? Uma mulher que seja companheira. Então, submeter-se não é estar em posição de humilhação, mas é estar do lado, apoiando, sendo companheira, buscando a direção de Deus, intercedendo por esse esposo, intercedendo pelos negócios dele, intercedendo pelas decisões dele. Então, submissão não é humilhação. Submissão, na verdade, é um presente de Deus, porque nós estamos guardadas, nós estamos protegidas através do nosso esposo. Sim. Na verdade, a submissão, ela é a proteção de Deus através do nosso esposo. Que lindo. Então, a submissão, ela é um privilégio para as mulheres. Exatamente, que é o que, inclusive, as mulheres hoje em dia buscam, né? E aí, partindo desse pressuposto, pastor, eu venho te perguntar, né? A gente tem visto vários movimentos
para os homens retomarem o posicionamento deles como servos de Deus, como protetores, como pais, no seu papel de intercessor, né? Atualmente na igreja, qual tem sido o seu maior desafio em relação a isso? Você percebe que realmente os homens têm se perdido durante o tempo? Às vezes a questão da busca pela mulher na igualdade de direitos pode ter, sim, afetado algum posicionamento ou outro do homem? Como que você vê isso? Sem dúvida, em relação ao geral, não só no ambiente da igreja, não só no ambiente da... É porque às vezes a gente associa muito a questão da família só como sendo uma instituição vinculada a uma igreja, né? Mas, na verdade, a instituição família, o casamento, é uma instituição divina, né? Eu me lembro que, inclusive, no início do ano, nós tivemos uma série lá na igreja falando como a cruz redefine o lar. E uma das mensagens eu ministrei, e eu falava o seguinte: nós temos a ideia de que, poxa, se um casamento não foi feito numa igreja, com a bênção de um sacerdote, seja de um padre, de um pastor, seja lá de quem for, foi feito, por exemplo, numa dessas religiões de matriz africana, quer dizer, então, que não é uma instituição de Deus, porque foi feito lá debaixo de outra coisa menos de Deus. Quando, na verdade, o casamento é uma instituição divina. Então, essa ideia de família, ela não nasce da igreja em si, mas ela é o resumo da humanidade. Deus inicia o mundo com o homem, com a mulher, nesse papel. E, de fato, no mundo tem se perdido muito isso em relação aos homens. Então, as mulheres têm conquistado o lugar delas, e isso é válido, né? É válido porque por muito tempo elas foram inferiorizadas e colocadas numa posição que não foi a qual Deus constituiu. Isso também tem vindo, né, para o nosso lado. Os homens têm perdido um pouco essa questão de entenderem que eles são o cabeça do lar, que eles que dão a visão, que eles dão destino, propósito ao lar. E é muito mais cômodo essa posição de você se esconder atrás do que você tomar uma direção para depois tomar toda a responsabilidade. Então, de fato, isso tem prejudicado. Graças a Deus, nós temos pedido ao Senhor em oração para ser o mais próximo da Bíblia, sendo uma igreja. Então, nós temos instruído a igreja. Deus tem levantado homens. Mas, de fato, isso tem prejudicado a mentalidade dos homens nesse sentido, de que eu sou o responsável diante de Deus por esses que Ele me deu, pela minha esposa, pelos meus filhos e também por tudo que minha família vai viver. Eu, inclusive, sou aquele que vai dar destino para minha esposa. Se Deus tem um ministério para ela, eu vou dar destino para ela, eu vou ser o financiador da mesma medida e proporção. Porque às vezes é por isso que o mundo às vezes não entende esse quesito. A mulher submissa, então ela tem que ajudar, tem que se submeter a todo esse ano nesse sentido. Para entender isso, nós temos que ir, inclusive, para a Bíblia. Efésios capítulo 5, Paulo vai recomendar, e ali está a recomendação de como que é um casamento à luz da palavra de Deus, à luz da mente de Cristo. E lá ele vai falar que, olha, vocês maridos, amem as vossas esposas, vocês esposas sejam submissos aos vossos maridos. E aí ele vai usar a analogia de Cristo com a igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo e assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. Então o amor do marido ele é sacrificial. Perceba que Jesus ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para que a gente tivesse uma esperança de vida eterna e ainda nesse tempo, nessa experiência que nós estamos passando aqui de 80, 100 anos, no máximo quem vive muito bem, né? Nessa experiência aqui, Jesus nos prometeu essa vida abundante. Então, o marido, na figura de Cristo, ele vai amar a esposa incondicionalmente. E, na verdade, nesse aspecto de mulher e marido, os dois amam incondicionalmente. E essa visão para o mundo é difícil demais de compreender. Porque eu me relaciono com você, Cris, se você tiver alguma coisa para oferecer para mim. Hoje em dia, as relações têm se pautado assim, muito no interesse, né? E na Bíblia não é assim. E dentro de um casamento... O que você tem, qual que é a sua formação, seu grau de instrução, né? Posição social. E dentro de um casamento não é assim. Então, a mulher não fica inferiorizada nesse sentido, porque eu não amo ela porque ela me fez uma comida, porque ela cuidou bem de mim, porque ela passou minha roupa, porque ela fez alguma coisa. Independentemente se ela não estiver cumprindo, vou colocar entre aspas, com as obrigações dela, eu a amo ela. Eu fiz uma aliança com ela e dentro dessa instituição que eu disse que é divina da parte de Deus, independentemente do que aconteça, eu sou fiel a ela. Então, isso não diminui ela, não tira ela do lugar dela. Pelo contrário, coloque ela no lugar que ela deve estar. E, inclusive, é por isso que eu estava abrindo a Bíblia aqui, que dentro do nosso meio, que talvez você está familiarizando-se agora, existe muito uma questão de que as mulheres não podem ter voz na igreja. Tem muita gente que fala sobre isso, né? De mulher não poder exercer o ministério, justamente por estar ainda nesse conceito, nessa mentalidade. O próprio Jesus fez questão, Marcos capítulo 16 é o último capítulo de Marcos. Ele é o menor dos evangelhos, né? Nós temos 4 evangelhos,
que narram o ministério de Jesus, sendo 3 sinóticos, que narram a mesma coisa, mudando sua perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas. João já é escrito bem depois. Mateus e Marcos andou com Jesus. Lucas, ele escreveu a partir de relatos. Marcos, então, estava no dia de Jesus. E o último capítulo de Marcos diz assim, ó, o versículo 1. Passado o dia de sábado, Maria Madalena e outras que estavam com ele. Então, as primeiras a visitarem o túmulo e Jesus aparecer foi mulher. Então, a primeira... E ela, inclusive, a palavra que Jesus fala para ela é assim, olha, vai lá, avisa para os discípulos, para os seus irmãos, que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Vai lá e avisa eles. O interessante disso daqui é que a primeira missionária da era cristã não foi Paulo, não foi os apóstolos. A primeira missionária da era cristã foi uma mulher. Então, isso aí mostra, inclusive, o valor que as mulheres têm no coração de Deus. Principalmente, e aí entra no ponto que você falou, porque a mulher ela tem uma sensibilidade espiritual muito maior do que o homem, Cris. O homem, geralmente, ele não consegue orar com os filhos. Essa missão, inclusive, de edificar, é por isso que a Bíblia, inclusive, vai dizer lá em Provérbios, a mulher sábia, ela edifica o lar. E essa edificação do lar veio justamente por essa, vamos dizer assim, essa conexão de fibra óptica direta que a mulher tem com Deus. A mulher sempre, quando Deus vai conceber Jesus, né, é lógico que é no ventre de Maria, mas ele se revela primeiro para Maria, para depois aparecer para José, né? Então, o nascimento de Jesus, enfim, quando vem essa nova aliança a partir de Cristo, essa figura da mulher, ela começa a aparecer com muito mais força do que no Antigo Testamento, mostrando justamente a posição que Deus sempre quis que a mulher tivesse, né? Então, eu penso... Porque na época de Jesus, doutora Cristiane, a mulher ela era muito desvalorizada, né? Ela era a figura da mulher, ela tinha que ficar em casa, ela que fazia os serviços braçais, ela carregava a água, ela que ia no poço, ela cuidava dos animais também. Então, ela tinha que ficar por conta, exclusivamente por conta ali de todos os afazeres. Então, Jesus vem para quebrar esse paradigma, para dar valor às mulheres, né? Para mostrar que nós somos criaturas de Deus, nós não somos inferiores, nós somos únicas diante do Senhor, né? Então, Jesus, ele começa o seu ministério visitando o coração de uma mulher que para a sociedade ela era julgada pelo que ela já tinha vivido, ela era julgada pelo aquilo que ela estava vivendo, e Jesus veio para resgatar essa mulher. Não só essa, né? Isso foi o início daquilo que Jesus começou a fazer na vida das mulheres, né? E o interessante aqui nesse ponto ainda que está falando sobre mulher, essa Maria Madalena, por que ela chama Maria Madalena? Na verdade, Madalena não é que é o sobrenome dela. Na verdade, nos dias de Jesus não tinha sobrenome, né? Então, por exemplo, João, aquele que batizou Jesus. O nome dele é João Batista. Não, o nome dele não é João Batista, o nome dele era João. O batizador, aquele que batizava, por isso Batista. Né? Jesus, lá de Nazaré. Maria Madalena, porque tinha uma cidade lá próximo do Mar da Galileia chamada Migdal. Magdala, né? A mesma coisa, ou Migdal ou Magdala. Então, Madalena. Maria que vinha lá de Migdal. Essa vila, inclusive, ela era exclusiva de soldados romanos. E essa mulher era uma prostituta. E o interessante aqui é que a Bíblia vai dizer que Jesus expulsou 7 demônios dela. O ponto que eu quero chegar é que Jesus restaurou tanto a história dela que depois transformou ela na primeira missionária. Porque é isso que Cristo faz quando ele chega na vida de uma pessoa e ele começa a fazer justamente com a mulher para mostrar o valor dela, né? É isso. Maravilhoso. Partindo-se desse pressuposto, já que a gente está falando de Jesus, mas quando a gente antecede Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, ele realmente se deu nessa mesma época do ano ou isso é algo comercial? O Natal. A gente tem que, para entrar nesse ponto, tem que entender um pouco da história da igreja, né? Na verdade, até por questões de datas, assim, se a gente for considerar o pé da letra, Jesus ele não nasceu no ano 0. É meio complexo isso aqui, mas Jesus não nasceu no ano 0. É bem provável, por que nós sabemos disso e por que a arqueologia explica isso, né? Tem um livro muito bom nesse sentido, inclusive, a Bíblia e a Arqueologia. Lá foram, com razões fundadas nesse sentido, explicado todas essas questões. Mas, quando se foi fazer a data, isso passou e não é algo que interfere na fé, não interfere no acontecimento. Mas por que nós podemos confirmar que Jesus não nasceu no ano 0, mas provavelmente Jesus nasceu no ano 4 a.C. ou no ano 6, por causa da morte de Herodes. Quando Jesus nasce, Cris, só para você entender,
os reis magos chegam lá em Jerusalém perguntando onde é que é nascido o novo rei. Aí Herodes fala, que novo rei? Não estou sabendo disso. Aí ele pede para os sábios lá do templo, fala, o que é essa história aí? Não, porque está sendo prometido o Messias e a profecia diz que ele tem que nascer em Belém. Aí Herodes vai lá e fala para os magos, não, então ele nasceu em Belém. Vocês vão lá e adorem ele, voltem aqui e me avisa que ele, onde é que é exato o local para mim e adorar ele também. Só que, na verdade, ele queria matar. Esse mesmo Herodes, a história vai nos pegar pelas mãos, ele era tão ferrenho, tão louco, que ele foi capaz de matar os pais, a mãe, o pai, a mãe, os filhos, para que ninguém tomasse o trono dele. Então, todo mundo que fosse É por isso que ele ordena, quando Jesus nasce, depois eles não voltam, né? Foi traído ali pelos magos, eles não voltam para falar onde é que Jesus estava, é para matar todo mundo de 2 anos para trás. E aí, nesse ponto específico, Herodes ele morre mais ou menos nesse ano 4 antes de Cristo. É por isso que a gente pode afirmar que Jesus nasceu no ano 6º, antes do ano 0, antes de Cristo, ou no ano 4º. E nesse sentido, para a gente entender qual foi aproximadamente a data que Jesus nasceu, a Bíblia vai dizer que num dado momento, só para deixar isso claro, num dado momento, Maria tinha uma prima chamada Isabel. Essa Isabel é a mesma mãe desse João Batista que eu acabei de falar para você aqui. E quando Isabel vai visitar sua prima, Maria, que estava com Jesus já no ventre, ela chega, a Bíblia diz que o João Batista até salta no ventre. E ela, inclusive, até compõe um poema. Nossa, minha alma se alegra no Senhor, né? Você está concebendo o Deus encarnado, a promessa, o Messias. Naquela época, mais ou menos, João Batista já estava com 6 meses, e a Bíblia vai narrar sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 2, vai estar toda essa história lá. Que a felicidade, inclusive, no ventre do próprio feto, né, que era o João Batista, no ventre de Isabel, por aproximar perto de Jesus. Para a gente entender, a Êxodo, nós temos a saída do povo de Israel rumando a terra prometida, Canaã. E ali é estabelecido sacerdotes, e aí vem toda a questão do culto que é estabelecido. Quando chega a parte da monarquia de Israel, já alguns anos depois, porque depois que eles chegam na Terra Prometida, nós temos o período dos Juízes, que é o livro de Juízes, alguns passaram, até que estava tudo bagunçado e o povo pede um rei. É ungido o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e o segundo foi Davi. Davi, ele mudou toda a liturgia de culto de Israel. Assim, ele colocou adoração, ele colocou dança, ele colocou música, não tinha isso até então nos cultos ao Senhor. E uma das coisas que ele fez foi organizar para que os sacerdotes servissem em turnos. Então, nós tínhamos pelo menos 24 turnos nos serviços do templo. Em cada turno, um sacerdote servindo. Então, a cada 15 dias, um sacerdote estava servindo. Então, cada turno tinha um nome. Tinha um turno em específico, que era o turno de Abias. O pai de João Batista, esposo de Isabel, ele estava servindo no turno de Abias. No momento que ele entra lá, inclusive, lá no templo para oferecer o sacrifício ao Senhor, o incenso, né? Que ofereceu ao Senhor, ele tem uma revelação, um anjo aparece para ele e fala, sua mulher vai dar luz. Aí ele, inclusive, duvida, como assim? Minha mulher é estéril, Isabel era estéril, não podia dar luz. E aí o anjo fala assim, olha, inclusive, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Ele sai, inclusive, lá, ele fica mudo. E aí, o que aconteceu? Ele não consegue falar, até que o menino nasça, você vai ficar mudo. E ele, de fato, fica mudo. Então, se ele servia no turno de Abias, para a gente fazer o cálculo automático, né? Então, se na época que Maria concebe, ela, né, já está com Jesus feto no ventre, João Batista estava com 6 meses, resumindo a história, Jesus nasceu aproximadamente entre o final do mês de setembro e o início do mês de outubro. Essa foi a data que Jesus nasceu. O que acontece? Quando Constantino, que foi o imperador de Roma, assume o reinado por volta do século IV, o ano 350, 340, por ali. Lógico que não vai ter uma data exata, né? Tudo que nós estamos falando de quase 2.500, 1.700 anos atrás, se alguém falar uma data... Exatamente, se você falar uma data exata, não tem como, né? Só Deus mesmo para saber. Quando ele assume o reinado, o império de Roma, ele vê que fala assim, eu preciso de alguma forma, se eu não estou conseguindo... Porque, Cris, eles perseguiram os cristãos, mataram, jogaram para os leões. O Coliseu era um palco de horrores. Inclusive Paulo, né? Paulo foi decapitado. Crianças foram queimadas vivas. Crianças foram lançadas para morrer junto com seus pais. E os irmãos não negavam fé. Os primeiros crentes não negavam fé. Nós vamos continuar servindo a Jesus. Independente da morte ser cruel, né? E muito cruel.
Né? Inclusive, às vezes eu Imagina faço... isso nos tempos de hoje em dia, a gente não, não tem, não tem, consegue não mensurar. consegue. Às vezes eu falo isso que eu vou falar aqui em tom de brincadeira, mas é verdade. Hoje, por muito menos, a gente larga Jesus. Por muito menos, por uma decepção amorosa, por uma decepção que alguém falou alguma coisa, já larga Jesus. Imagina você correndo o risco da sua própria vida. Eles foram fiéis. Tem uma música antiga que vai dizer assim, eu sou a semente do sangue daqueles que morreram sangrando, que enfrentaram os açoites e a morte, mas para levar a mensagem. Porque homens e mulheres deram seu sangue, mas a vida deles foram sementes, que hoje nós somos fruto dessa semente. Então, deixa eu só terminar o raciocínio do Constantino. Quando ele traz o cristianismo para ser a religião oficial, o Império Romano era totalmente pagão, tinha várias festas pagãs. Por exemplo, um deus que era muito adorado era o Deus Sol. Inclusive, o Deus Sol, se você pegar até retratos mais antigos de Jesus, você vai ver o rosto de Jesus com aqueles negócios assim. Você já viu algum retrato de Jesus assim? Aquilo lá é o Deus Sol dos tempos de Constantino. Era a figura com aqueles raios que é o Deus Sol. Então, ele traz a religião e as festas pagãs que já eram celebradas no Império Romano, ele faz uma junção para dentro do cristianismo. E aí, nesse ponto, já existia a comemoração do solstício, né, que é a parte onde o Sol fica mais longe da Terra no hemisfério norte. Então, por volta do mês de dezembro, né, dessa época de 25, já acontecia essa festa. Ele fala assim, não, já que a gente já está celebrando, vamos colocar que Jesus nasceu aqui também, que já fica tudo certo, a gente está colaborando. Só que o que eu vejo nisso tudo, Cris, é o dedo de Deus na história. Porque alguém vai falar, mas por que Deus então deixou isso acontecer? Do povo ficar enganado? Porque não faz diferença eu saber se Jesus nasceu em setembro, outubro. Ou seja, o ponto principal, que inclusive algumas pessoas, até assim, nécios, com falta muita sabedoria, não comemora Natal, porque Jesus não nasceu nessa data, não interessa a data que Jesus nasceu. O importante é a gente celebrar a vida que nós temos através do nascimento dele. Não é o dia. Não é o dia. O importante é a celebração. Eu, inclusive, Nara até sabe disso. Eu sou até meio um pouco invocado assim com datas comemorativas, sabe? Porque às vezes a pessoa trata mal o ano inteiro. Aí no aniversário quer dar parabéns e um presente. A grande verdade é que mais do que celebrar Jesus no Natal, e eu, enquanto pastor, e enquanto, na verdade, servo de Deus, eu vejo o Natal como uma oportunidade de eu divulgar o amor de Cristo. Porque é uma data que o mundo inteiro para celebrar. Até quem é ateu celebra o Natal. Até quem é ateu. Né? É uma oportunidade das pessoas experimentarem o amor de Cristo. Então eu vejo que, como eu estava falando, na soberania de Deus na história, foi ele quem fez isso. Foi ele que falou, olha, Constantino, você vai trazer isso aqui e a partir de agora eu vou agir nesse momento. Em toda a história a gente pode perceber Deus agindo nesse ponto e não foi diferente nisso. Tem uma outra métrica para essa questão do nascimento de Cristo. Se Jesus tivesse nascido em dezembro, era uma data totalmente desfavorável. Você lembra uma das pessoas que os anjos aparecem anunciando que Jesus havia nascido em Belém? Foi esses reis magos e outros foram os pastores. Os pastores estavam pastoreando lá em Belém. É um campo aberto, né? E a estrela cadente, ela sinaliza mesmo no céu ou não? A maioria dos estudiosos vão dizer que era um cometa, né? Então eles enxergaram, muito provavelmente esses magos vieram da Pérsia. E não é, às vezes a gente imagina todo esse cenário a gente imagina acontecendo no dia do nascimento de Jesus, né? Quando na verdade não. É muito provável que esses reis magos já visitaram Jesus quando ele tinha 2 anos de idade. Porque alguns dias, lá em Lucas capítulo 2, se você ler, prestando bem atenção, foi, tipo, chegando tudo acontecendo ali, não foi. Eles vieram, é uma viagem muito longa. Tipo assim, é eu querer chegar lá em Manaus amanhã. Não existe isso, ainda mais naquela época que o meio de transporte ou era camelo, a pé ou cavalo, ou a pé. Enfim, então, se fosse essa época de inverno, que é dezembro, num deserto, à noite, é extremamente frio, não se apacenta ovelhas em dezembro. Em dezembro elas ficam nas grutas, guardadinhas, com aquilo que eles alimentaram. No máximo sai só para alimentar durante o dia, que é o sol tá lá e volta. Então, é por isso que a gente pode afirmar mais uma questão disso. Mas, independentemente, é o ponto de nós entendermos que Jesus nasceu um dia. Isso é a maior verdade inconteste da história. Jesus nasceu, Jesus viveu, sofreu as nossas dores, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, morreu, ressuscitou e nos dá uma esperança de vida eterna. Essa é a mensagem final. Você ia dizendo, meu bem? Perdeu o raciocínio que eu estava falando? Pode continuar. É isso. Eu ia citar um livro que eu gosto muito quando você estava falando daqueles que sofreram, né, por não negar Jesus, que é Os Mártires. Conta a história de muitos homens ali, né, da igreja primitiva, enfim, que vieram depois.
que conta a história de muitos que entregaram a sua vida mesmo para não negar a mensagem da cruz, para não negar o evangelho, para não negar a existência de Jesus. Inclusive tem um que quando eu estudei sobre ele, que é John Hus, que ele foi queimado, né? Crucificado e queimado, morto, queimado, vivo, porque ele não negava a existência de Jesus e nem o sacrifício de Jesus. Então, hoje, como o pastor Brenner falou, hoje nós abrimos mão, às vezes, de Jesus por coisas tão poucas, tão pequenas, né? Nós negamos a existência, às vezes, de Jesus por poucas coisas. E esses homens nos mostram que o mais importante não é o que nós vivemos aqui nessa terra, mas é a eternidade que nos aguarda. A palavra de Deus vai, inclusive, dizer lá em Atos de Estevão. Estevão foi um que foi apedrejado. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele contemplou, ele viu Jesus, ele viu os céus abertos. E isso, ele morreu com uma esperança. A palavra de Deus não fala, mas eu acredito que ele morreu até sorrindo. Que as dores que eles estavam sentindo ali naquele momento... Na parte física, era irrelevante perto do espiritual. Justamente. Ele estava ali, eu vou encontrar o meu Jesus, eu vou deixar esse lugar aqui, mas eu vou encontrar com o meu Jesus. Amém. Tem um ponto, Cris, que é muito interessante, que às vezes algumas pessoas, os ateus que estudam mais, não negam a existência de Cristo. Mas vê ele como um mestre, como um cara que influenciou algum tempo, mas não acreditam na ressurreição dele. Não é Deus, porque Deus não existe, obviamente, na cabeça dos ateus. Só que o interessante nisso é que se a ressurreição de Cristo, que na verdade, se ela não fosse uma verdade, nós seríamos os maiores tolos da vida por acreditar numa mentira. Mas se ela de fato fosse uma inverdade, será que os discípulos dariam a sua vida para sustentar uma mentira? Pedro, que foi um dos discípulos mais conhecidos, que morreu, a Bíblia não narra isso, mas a história pega a gente pela mão para dizer que quando ele foi ser crucificado, ele falou, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Será que realmente ele entregaria sua vida dessa forma por uma mentira? Será que se ele não tivesse visto Cristo glorificado no seu corpo de glória após a ressurreição, ele entregaria sua vida? Tanta gente não tivesse sua vida transformada. E, de fato, interessante, até na questão do calendário que a gente falou, né? A história da humanidade é dividida antes e depois de Cristo. Mas não é só a história da humanidade que pode ser dividida antes e depois de Cristo. A nossa própria vida pode ser dividida antes e depois de Cristo. Quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, e isso é a razão de tudo. O Natal é isso. O celebrar o Natal, o nascimento de Cristo, é celebrar uma nova possibilidade de viver. Não julgo. Porque, às vezes, algumas pessoas, infelizmente, por alguns irresponsáveis, né, e falando abertamente de algumas igrejas grandes, trouxe uma como é que eu posso dizer? Uma imagem onde as pessoas, às vezes, mais repulsam o ambiente da presença de Deus, que muitas vezes, logicamente, é comunicado através da igreja. Romanos 10, 17, inclusive, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, quando eu não ouço a pregação, a fé não é gerada. Então, a igreja é essencial nesse ponto. Que geram nisso, e aí as pessoas ficam, poxa, né? Meu Deus, mas olha só, se isso é um julgo grande demais, as pessoas ficam presas nessas mensagens, e o que mais pega as pessoas é a questão financeira nesse sentido. Mas a mensagem de Cristo é eu vim para dar a vocês uma nova possibilidade de viver sem julgo. Porque o julgo da religião é antes de mim. Após mim, não tem mais o julgo. Né? A gente até conversava numa mensagem que eu mandei para você, falando um determinado assunto, e eu disse para você, acho que você lembra disso, com Cristo não existe obrigação. Com Cristo é devoção. Então não tem aquilo que eu devo fazer, porque tudo que eu devo fazer é peso. Se existe peso, não vem de Deus. Deus veio para nos libertar. Jesus mesmo vai dizer em João capítulo 8, se pois verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então o Natal é toda essa expressão do amor de Deus, inclusive fazendo até um gancho aqui com João 3,16, que é um versículo mais conhecido, acho que todo mundo sabe citar ele de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Natal é justamente isso. Eu amei vocês de tal maneira, não para deixar vocês presos, escravos de uma situação que vocês devem, porque senão vocês vão sofrer na mão de um Deus irado, que vai mandar vocês para o inferno. Não, o inferno, inclusive, é uma consequência daqueles que rejeitaram a Deus, não porque Deus teve prazer eu queria que vocês pecassem porque eu queria mandar vocês, não é nesse sentido. De forma nenhuma. Na verdade, o inferno foi criado para Satanás e os anjos dele, não foi criado para nenhum humano.
né? Quem vai para lá é porque rejeitou a verdade de Deus. E nesse sentido, quando a gente para observar, Paulo escreve em uma das cartas deles, que é a carta, estou falando muito em Cristo. Não, é ótimo. Eu, pelo menos, estou aprendendo. Acredito que você também está. Mas Filipenses 2, e eu amo esse texto aqui, deixa eu só pegar para ler ele, ipsis literis, né, que é o pé da letra aqui. Filipenses 2, versículo 5 e diante, vai falar de toda essa questão de Cristo vir até nós. Diz assim: tenham entre vocês, e aqui está falando de humildade, esse primeiro versículo aqui, que a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, quer dizer, ele se despiu da glória dele, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo reconhecido como homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Aí depois vem a recompensa, inclusive, porque ninguém que se submete à vontade do Senhor, ninguém que obedece ao Senhor e entrega a sua vida ao Senhor, fica sem recompensa. E mesmo Jesus sendo Deus, isso aqui talvez seja um pouco complexo, até o tempo talvez não nos permita explicar toda essa questão. Mas, mesmo sendo Deus, ele se humilhou e por isso o Pai o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, trazendo esse versículo aqui para uma analogia, é assim: imagine você que você tem um aquário, correto? E tem uns peixes que você alimenta. Os peixes não vão conseguir relacionar com você. Primeiro porque está em outra forma, né? Não consegue. E você é muito grande, você causa medo para eles. Então você vai alimentar eles, mas você causa medo, você não vai conseguir ter uma relação ali de proximidade com eles. Então o mais correto seria o quê? Eu vou ser um peixe para entrar lá dentro e conseguir me relacionar com eles. Ou pensando até de uma outra forma, imagine que você é bem abastado e você vai chegar muito no lugar, mas em nome de Jesus, você e o Mateus, eu creio nisso. Muitos carros, Porsche, Ferrari lá na sua garagem, mas aí tem alguém que você precisa caminhar perto dela e ela não tem toda essa condição. Qual que é o mais correto? O mais correto é deixar esses carros todos na minha garagem e ir caminhando com ele. Em outras palavras, foi justamente isso que Jesus fez ao vir à Terra. Ele se esvaziou de tudo. Ele veio e tomou o nosso próprio lugar para falar, inclusive, eu sinto o que você sente, eu não estou vivendo uma outra experiência. Eu passei pelo que vocês passaram. Inclusive, nas palavras de Jesus, ele vai dizer, eu venci o mundo e em mim vocês também vão vencer. Quer dizer, ele passou por tudo que nós passamos. Profundo, muito né? profundo. Muito profundo. Vocês passaram e vão passar por muitas dificuldades. E quem está com Cristo não está excluído das dificuldades, das intempéries da vida, das tristezas. Não está, a gente passa por isso. A diferença é de quem está depois de Cristo, no encontro pessoal, que a gente falava agora há pouco, é que o que muda é a perspectiva. E muitas vezes, Cris, quem está em Cristo, a dificuldade vai continuar. Muitas ocasiões, a dificuldade vai continuar. O problema no casamento vai estar, o problema financeiro, a dificuldade, às vezes, você precisar ter uma decisão, uma ideia, vai continuar aquela dificuldade. O que muda é a perspectiva da situação. Isso muda tudo, porque é interno. Então, às vezes, o problema não muda, mas a forma de eu enxergar o problema muda e isso muda tudo. Isso traz paz para o coração. Existem algumas reflexões que eu, particularmente, eu sempre fiz assim... É só a pastora falar agora, porque eu já falei muito. Agora seremos nós duas, Nayara e o restante. Sempre. Imagina, é sempre bom. Mas eu falo assim brincando, mas eu aprendo muito com Claro, ele, né? é maravilhoso. Algumas das reflexões que eu venho fazendo assim ao longo do tempo, na minha própria evolução pessoal. Uhum. Acho que uma das coisas que ele falou em relação à questão do afastamento de pessoas da presença de Deus, talvez porque as pessoas não saibam tanto diferenciar a religião da religiosidade, da espiritualidade, né? E acho que alguns representantes, né, assim, da palavra de Deus, talvez pecam nesse sentido. Mas talvez padres também, outras figuras religiosas. Exato. Talvez ali se prendendo no dogma, né, em coisas assim, talvez até carnais, irrelevantes, se esquecem que Jesus veio para os excluídos, que nós somos pecadores porque nós nascemos do pecado, né? Justamente. Está entremeado na nossa carne. Então, por exemplo, eu vou lá e me batizo, né? Eu não vou deixar de ser uma pecadora, né? Mas eu sempre vou estar fazendo compromisso comigo mesma
e com Jesus, né? Com Deus, triuno, que eu quero ser alguém melhor, que eu me arrependo dos meus pecados, que eu reconheço as minhas fraquezas, né? Assim como ele venceu o mundo, nele talvez eu consiga vencer também. Talvez não, com certeza nele. Vai depender muito, né? Assim, se ele me achar Não, mas digna de Já te misericórdia. Mas aqui, Cris, nunca é sobre nós. Nunca é sobre a nossa dignidade, sobre o nosso mérito. Nunca é sobre isso. Assim como o Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo, eu entro muito nesse sentido também. Porque, assim, existem pessoas que eu vejo que naturalmente... Eu falo, gente, essa pessoa é tão, assim, superior a mim, né? Espiritualmente falando. Será que eu sou digna de estar na presença de Deus? Eu falo assim, é lógico que eu quero ser boa por mim mesma. Eu acredito que a igreja, ela tem um papel muito grande na formação moral da sociedade. Sem dúvida. E a questão de falar para a pessoa, né? Eu sou crente ou não sou crente. Eu acho uma tolice muito grande. Porque em Cristo você nada perde como pessoa. Imagina, você não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não maltratar, ser manso, humilde de coração, empático. Independente de você ser figurado como crente ou não, sendo crente, o que você perde estando na presença de Deus, acreditando na vida eterna? Nada. Alguém disse um dia, numa certa entrevista, disse assim, rapaz, você não fuma, você não bebe, você faz isso em termos, né, de coisas, você se abstém de tanta coisa. E se nada disso for verdade? Se nada disso do que você crê, que você fala de Jesus, de Deus, se nada disso for verdade? Aí ele disse uma frase que eu gosto muito. Pelo menos eu vou ter vivido uma vida digna de ser vivida. Se por um acaso Deus não fosse verdade, se Cristo não fosse verdade, se salvação não existe, se céu não existe, nem inferno, nem nada disso, a gente acabou daqui, morre, vai para a terra e acabou, eu vivi uma vida digna de ser vivida. Não é que eu me abstive. E nessa questão, Cris, você falando que eu não sou digno. Você vai falar já, meu bem. Efésios 2:8 diz assim, Cris, porque pela graça vocês são salvos. O favor de Deus é graça imerecida, não mediante as obras para que ninguém se glorie. Se eu tivesse algum mérito em qualquer processo, até de relacionamento com o Senhor, se eu tivesse algum mérito, a cruz de Cristo foi em vão. O nascimento, o Natal, foi em vão. Mas porque é pelo mérito de Cristo que não existe alguém que seja mais próximo de Deus, que tenha mais, vamos dizer assim, porta aberta na presença do Senhor do que outro. Todos são iguais. É lógico, eu não estou falando em termos de autoridade, de unção que Deus derrama sobre a vida de algumas pessoas, isso aqui é outro assunto, não é sobre isso. Mas em termos de mérito, ninguém tem. Aí ele diz justamente isso, não pelas obras, para que ninguém tenha glória em si mesmo. E aí nesse ponto de não ser digno, Jesus ele veio justamente para aqueles que não eram dignos. Os pastores, são uma curiosidade, os pastores, principalmente na época de Jesus, eles eram os mais rejeitados da sociedade. Ovelha, não sei se você sabe disso, Cris, você já teve algum contato com ovelha? Não. Ovelha assim mesmo, selvagem? Não, eu tenho uma poodle lá na minha casa, todo mundo chama ela de ovelhinha, né, Ruth? É o mais próximo que eu já cheguei de um pastor. Fede, Cris, fede muito a ovelha. Fede muito. Pela lã, a produção da lã. Exatamente, fede muito. Principalmente a ovelha criada, como nos dias no campo aberto. Fede muito. Então, o pastor, naturalmente, ele fedia. Então, ele não tinha acesso lá no templo, em Jerusalém, onde ficavam os fariseus, os donos da religião da época de Jesus, não tinha acesso. E os primeiros a receber a notícia que Jesus estava nascendo foi os pastores. Justamente Jesus, em outras palavras, falando para nós. Deus, em outras palavras, falando para nós. A partir de agora, eu vim para todos. Não existe uma classe que tenha mais mérito e importância. E ele começa justamente dos que eram rejeitados da época, os pastores de ovelhas, para falar, agora não existe mais classe, não. Eu vim para todo mundo. E começa dos de baixo. Porque é isso que Deus faz, é isso que Cristo faz. É isso que é o nascimento de Jesus. Eu ia dizer que eu lembrei quando você estava falando da questão de sermos pecadores, né? Jesus disse isso. Eu não vim para aqueles que estão sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão precisando. Eu vim para resgatar aqueles que dependem de mim, né? E quando o pastor estava falando sobre a graça, Jesus ainda vai dizer que não foi, aliás, Paulo vai dizer que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Você é uma escolha de Deus. Você que está me ouvindo, você é uma escolha de Deus. E tudo isso por esse amor incondicional, por essa graça, a gente gosta de dizer, é uma graça escandalosa, porque não depende do que eu tenho para oferecer, não depende do que eu tenho para dar ao Senhor, mas Ele nos ama incondicionalmente. E isso basta.
Sabe? Quando, às vezes, nós nos pegamos pensando, o que eu tenho para oferecer para o Senhor? O que eu tenho de bom para que o Senhor me ame tanto? Aí eu lembro que o sacrifício de Jesus na cruz é simplesmente por amor a nós. Porque ele deseja... Deus criou o ser humano para ser um ser relacional. Ele tem prazer no relacionamento com o homem. Ele tem prazer no relacionamento conosco. Então, Jesus, ele veio para resgatar esse relacionamento. Porque quando o pecado entra na humanidade, há uma quebra. Há um desligamento do relacionamento de Deus com o homem. E Jesus vem para resgatar esse relacionamento. É Deus falando para a humanidade, eu quero estar com vocês, eu desejo estar com vocês, eu quero ouvir a voz de vocês, eu tenho prazer em caminhar dia a dia com vocês, eu estou o tempo todo do lado de vocês. E como que nós sentimos Deus? Através da presença do Espírito Santo. Todos aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles recebem como presente o Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. E é essa presença do Espírito de Deus que marca que Jesus quer relacionar conosco todos os dias. Eu, inclusive, às vezes a gente não sabe a dimensão, né? Que, inclusive, esse episódio pode tomar quais corações que chegam, mas eu dizia agora há pouco, muitas pessoas se afastaram do Senhor, ou outras ainda nem se aproximaram por causa do ambiente religioso, que, inclusive, você colocou. Irresponsabilidade de alguns. Você estava domingo lá na igreja, inclusive, a gente falava sobre o poder das palavras que alguém falou. E nesse sentido que a pastora diz... Jesus, ele vem, e aqui são as últimas, esse texto aqui que eu peguei aqui agora, de João capítulo 15, são as últimas palavras de Jesus. Aqui, depois desse momento, ele realizaria a ceia, e tem alguns que falam a última ceia, né? Não. Na verdade, não é a última ceia, não, é a primeira. Porque foi a partir dali que veio as ceias, né? A primeira ceia, a gente chama de a última, porque foi a última que Jesus estava com eles. Mas presente em casa. É o primeiro momento ali que é estabelecido o memorial, que ele estabelece. Né? Agora vocês vão fazer isso aqui sempre em memória de mim, relembrando o meu sacrifício. João 15, Cris, é Jesus falando assim, eu já não chamo vocês de servos. E aqui eu paro só nesse ponto, porque inclusive tira aquele negócio. Tem algumas pessoas que acham difícil receber a Cristo porque tem um sentido de obrigação. Poxa, nossa, mas aí eu tenho que servir a Deus. Não. Aí Jesus fala que eu não chamo vocês de servo mais, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Se Jesus nos chama de amigos, aqui essa palavra é para os discípulos, mas ela se aplica a nós. Se Jesus chama a gente de amigo, será que ele quer ter relacionamento com a gente? Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que vocês pedirem ao meu Pai, o vosso Pai vos conceda. Isso aqui é maravilhoso, que Jesus fala assim, eu quero ter amizade com vocês, e mais do que ter amizade com vocês, eu coloquei vocês aqui na terra para vocês crescerem, para vocês darem fruto, para vocês prosperarem. E é lógico que às vezes a questão da prosperidade ela vai muito além do que dinheiro na conta bancária. É uma paz no espírito, é uma plenitude de entender qual que é o meu propósito, qual é o meu chamado. E nesse lugar da vontade de Deus não existe dor. Então talvez algumas pessoas que podem assistir esse episódio esteja longe do ambiente onde muitas vezes Deus se manifesta por causa desses que acharam que eram os guardiões da palavra de Deus. Mas não faça isso, né? Entenda que acima de toda coisa, Cristo, o seu Senhor, tem um desejo de se relacionar com você. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um desejo de salvação para você. E o principal que nós precisamos ser salvos é de nós mesmos. Eu imagino que se por um momento Deus deixasse de existir e nos entregasse a nossa própria vontade, o que seria da humanidade? Misericórdia, né? Porque foi o que eu falei. Tem um papel moral muito grande. E que as pessoas se perdem, né? Assim, acho que acredita nisso, assim, no meio do caminho. Você acabou respondendo uma das perguntas que eu queria fazer, porque, assim, ó, alguns filósofos falam que o homem, por si só, ele tem uma natureza corruptível, uma natureza ruim, né? Será que valeu a pena mesmo, Cristo, sofrer tanto na cruz para nos salvar, para nos propor algo melhor, um direcionamento, um relacionamento direto com Deus, né? Com certeza. E você maravilhosamente nos respondeu que sim, valeu a pena sim esse sacrifício. Glória a Deus por isso, né? Engraçado que o pastor tá aqui ele acabou de ler aqui em João,
E quando a gente vai aqui para o versículo 16 de João, vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Aí Jesus está ali falando com os discípulos que ele está indo para o Pai, mas ele vai deixar conosco o Consolador. E aí olha o que ele fala, ó. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. Então, nós somos guiados todos os dias pelo Espírito Santo. É isso que... Perdida, né? É isso que nos santifica. Quando você acabou de dizer, né? Eu sou batizado, mas eu continuo sendo pecadora. Mas nós somos santificados pela presença do Espírito Santo. Não é porque nós somos bons. Ninguém consegue ser 100%, cumprir 100% a Bíblia Sagrada em todo o tempo. Né? Aquele que fala que nunca mentiu, que não tem pecado, ele está mentindo. Atire a primeira pedra. Né? Então, assim, por quê? Porque é o Espírito que nos santifica. É nós olharmos para a nossa condição humana e dizer, Pai, eu pequei mais uma vez, Pai, eu errei mais uma vez, mas o Senhor, Ele está pronto a nos perdoar. A palavra de Deus vai dizer o tempo todo da misericórdia e da generosidade, da bondade de Deus. A misericórdia dele, ela se renova a cada manhã. Por quê? Porque todos os dias nós falhamos. E a misericórdia vai se renovando todos os dias, porque Deus, ele tem essa graça todos os dias para nós. E às vezes algumas pessoas até se escondem, não posso ir para receber Jesus, eu não posso estar com o Senhor, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Na verdade, Jesus nunca falou assim, sejam perfeitos primeiro e depois vocês venham a mim. Não. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, vai negar a si mesmo. Só que esse negar a si mesmo não é do dia para a noite. E às vezes algumas pessoas são pegas nessa mentira e até interrompem uma obra que Deus queria fazer na vida delas, de salvação, enfim, de direção, de propósito, porque elas ficam apegadas nisso. Não, mas eu não consigo me libertar disso. Não, o Senhor não precisa que a gente seja perfeito. Aliás, quando Paulo escreve mais uma vez aos Efésios, ele vai dizer assim que nós somos progressivamente transformados diariamente. Então, a perfeição que vem da imagem de Cristo, do rosto do Senhor estampada em nós, não é algo que hoje eu aceitei Jesus, eu vou lá na igreja, aceitei Jesus, confessei Ele como Senhor, logo depois batizei nas águas, pronto, agora eu sou... Não, é uma construção. E até que Jesus volte, ou até que a gente parta desse mundo, Cris, ninguém vai ser perfeito. Até porque se houvesse alguém perfeito, já estaria do lado de Cristo. Então aqui nós estamos num processo que o Senhor nos aperfeiçoa, né, vivendo essa experiência, como eu dizia no início. Então é uma construção progressiva, né? Uma construção. Nós somos lapidados diariamente, né? Mas eu acredito muito no nosso posicionamento pessoal. E isso, eu quero falar direcionadamente assim para você que nos assiste, porque às vezes você joga a conta para Deus e para Jesus, mas a responsabilidade vem de você. Eu gostaria de ter um emprego melhor, eu gostaria de morar numa casa melhor, eu gostaria de ter uma família unida no Natal, eu gostaria de ser uma pessoa melhor. E Deus me castigou. Não, na verdade, a sua autorresponsabilidade é quem falta com você mesmo. É o seu compromisso diário de se propor todos os dias a ser uma pessoa melhor. Justamente. A ser um colega de trabalho melhor, a ser um funcionário melhor, a ser um líder melhor, a ser um pai, uma mãe, um irmão, enfim. Assumir os papéis que você tem dentro do seu microsistema social e se desenvolver melhor dentro disso. E a questão espiritual, ela só vem para agregar. E acredito eu, né, que a nossa maior evolução não é material. Né? É você se sentir em paz consigo mesmo. Por isso que eu não vejo sentido de não querer ter uma vida próxima a Deus. Porque você deitar no seu travesseiro e sentir uma paz de espírito, né, do sono do justo, ele é muito bom, ele é maravilhoso. E não tem o porquê de nós não vivermos assim, né? E eu acho que o que nos corrói atualmente é a comparação. Há um tempo atrás, num final de semana anterior, eu falei no meu Instagram sobre a comparação. A comparação, ela é cruel. Ela te diminui, ela te inferioriza, ela te gera inveja, né? Que é um sentimento horroroso. Mas a inspiração, não. A inspiração, ela vem para te libertar. Ela vem para te estimular. Né? Então, aqui a gente tem um casal maravilhoso ao qual eu tenho me inspirado muito, né? Fico muito feliz por estar sendo
pastoreada por vocês, o Matheus também da mesma forma. E eu acredito muito nisso, que você deve se inspirar e jamais se comparar, porque a comparação, ela mata. Tem uma frase que eu gosto muito, Cris, que diz o seguinte: a comparação é o útero que gera ingratidão. E Repete de novo. a comparação é o útero que gera ingratidão. Maravilhoso. Porque quando você se compara, inclusive, você não percebe tudo aquilo que você já construiu até aqui. E os Sim. tempos são diferentes. Algumas pessoas vão começar a viver o que Deus estabeleceu para depois dos 40, dos 50, tá tudo bem. Deus tem tempos diferentes, até porque nós estamos dentro de uma cronologia. A gente nasce, morre, tal, tem minutos, horas. Deus não está no cronologia. Deus está no kairos. É um tempo fora do tempo. Ele observa o tempo como sendo um só. Então, ele já sabe o início e o fim. Então, essa comparação, ela, inclusive, é uma das armas assim, mais poderosas para a gente atrasar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Um dos pecados que não deixou o povo entrar, a geração que saiu lá do Egito para ir para Israel, um dos pecados, 1 Coríntios capítulo 10 fala sobre isso, é justamente a ingratidão, murmuração. E quando a gente parte para esse lugar de ingratidão... Moisés com o pessoal no deserto, o pessoal não ficava lá lamentando? Por isso que aquela geração não entrou na promessa. Eu posso dizer que a comparação, ela é assassina de propósitos. Nossa, que profundo, né? É muito profundo, porque você não consegue enxergar aquilo que o Senhor plantou dentro de você. Você não consegue valorizar aquilo que o próprio Deus te depositou dentro de você e te deu como valor para que você flua e alcance e faça os propósitos que ele determinou para a sua vida. Eu gosto muito do Salmo 139. O Salmo 139 vai dizer da escandalosa forma como nós fomos criadas pelo Senhor, como nós fomos criados pelo Senhor. Lá vai dizer que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos viu e Ele já nos contemplou. E todos os nossos dias estão escritos já por Ele. E por que muitas pessoas se sentem insatisfeitas? Porque não conseguem visualizar, não conseguem enxergar esse amor e o propósito que Deus já fez para elas. Então, você acaba se comparando, você quer estar no lugar do outro. Aí vem um monte de outras coisas junto, a inveja, a murmuração. A depressão, a ansiedade. Justamente. Você acha que só o outro tem valor. E sendo que Deus plantou muitas coisas dentro de você. Então, você tem valor. Só que você não consegue enxergar o próprio valor que o Senhor colocou em você. E isso a gente só consegue, sabe quando? Quando a gente aceita o amor de Deus. Quando nós entendemos e aceitamos o amor de Deus, nós conseguimos fluir no propósito que Ele determinou para nós, nós conseguimos enxergar o valor, porque nós nunca vamos ser iguais a outra. A doutora Cristiane tem os valores dela, a pastora Nayara tem outro, o pastor Brenner tem outro. E se eu perder o meu tempo só olhando o que você tem de bom, eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor plantou em mim. É claro que nós juntas vamos voar, mas cada uma de nós temos propósitos diferentes. E aí nós só conseguimos enxergar nisso. Então, eu queria até deixar para você, doutora Cristiane, você que está nos ouvindo, leia o Salmo 139, ele é cura para a alma. Maravilhoso, Nayara. Acho que a questão da validação também é um outro problema, né? Que a rede social, ela traz muito isso intrínseco, assim, 24 horas por dia, que é a comparação e a necessidade de validação. Então, as pessoas sentirem a necessidade de se exporem o tempo inteiro, né? Para conseguir algum tipo de validação. E nem tudo que a Terra valida, o céu aprova. É isso mesmo. Né? Então, eu tenho certeza que para você que está aqui ouvindo esse momento, eu acho que você vai estar refletindo aí, onde quer que você esteja, né? E repensar, talvez, a rota, a trajetória, sobre o que faz sentido, o que não faz. Nesse momento, né, de transição aí de final de ano, eu acho que vem aflorado essa questão de querer algo melhor, um ano melhor, fazer muitos planos, muitos propósitos, você conseguir colocar isso em prática. E aí, nesse ponto, inclusive, Cris, Provérbios 16, a Bíblia diz assim: consagre ao Senhor tudo que você for fazer, para que seus planos sejam bem-sucedidos. Então, é entregar ao Senhor, é confiar no Senhor, é confiar que o mesmo Deus que não permitiu, às vezes não saiu, às vezes nós estamos acabando aqui o ano 2025, na verdade você não viveu talvez nada que você planejou, ou poucas coisas que você havia planejado, e às vezes vem até um sentimento de frustração. Mas nós precisamos apegar numa verdade que
O Deus que me sustentou, mesmo apesar dos pesares, no ano que findou, ele me dá uma nova possibilidade de recomeço. Isso é Natal. Isso é o nascimento de Cristo. É um recomeçar. E com Cristo, não precisa só virar o calendário para poder recomeçar. A gente pode recomeçar todos os dias. É lógico que eu até vejo como algo propício, assim, mais uma vez, o dedo de Deus na história, essa questão de virada de calendário, porque a gente se enche de expectativa, né? E é Deus mostrando para a gente, você pode viver algo novo, né? Com a sua casa, com seus planos. Eu acho que a maior paz espiritual que a gente pode ter em tempos de hoje em dia, que as coisas acontecem e mudam assim rapidamente e tem um excesso de informação e tudo, é você ser moldável, adaptável, né? Assim, porque tá tudo muito polarizado, né? O 880. Então, assim, a gente saber lidar com as intempéries, com os problemas, de uma forma mais tranquila, mais empática, com menos julgamentos. Algo que você falou no domingo passado na igreja e que eu me senti profundamente tocada foi quando você fez uma reflexão de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando eu aponto para outro, eu estou apontando para Deus. Olha isso, gente. Eu passei a semana refletindo sobre isso e comentando, não foi? Eu comentei com as meninas, eu falei, gente, o pastor falou isso. Olha a gravidade. A gravidade disso, para a gente se sentir em uma posição melhor ou não, né? Ou para envaidecer ou diminuir alguém. Um dia chegaram em Jesus e perguntaram assim, qual que é o maior dos mandamentos? Tá aqui, ó. Aí Jesus disse, Olha aí. Aí Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse, na verdade, é outro episódio. Aí aqui Jesus fala, né, que é João 15:12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Isso. E aí ele continua dizendo, e amar ao próximo como a você mesmo. Porque se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, como é que é isso? Se você é a imagem e semelhança de Deus. Então, entra justamente nisso, né? Porque é lógico que o outro erra, a gente se decepciona, mas é por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude todos os dias a perdoar e a amar aquele que nos feriu. Nisso consiste o amor a Deus. Que bom, maravilhoso. Eu ia falando aqui que é lógico que, assim, nas palavras, isso soa muito bonito, né? Mas na prática, é outra muito história. mais embaixo do buraco. Porém, aí entra inclusive na frase que você disse, olha, né, às vezes você quer viver alguma coisa e está esperando que Deus vai fazer, mas na verdade você precisa ir atrás. E de fato, o Senhor não faz aquilo que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, o nosso braço alcança. Agora, onde o nosso braço não alcança, aí é onde o Senhor alcança. Aí nas nossas debilidades, Paulo escrevendo aos Romanos, em especial no capítulo 8, ele vai falar sobre isso. O Espírito do Senhor auxilia vocês nas suas fraquezas. Isso. Né? Porque é lógico, a gente tem medo. Né? Cristo sentiu as nossas fraquezas carnais. Grandes homens, Cris, na Bíblia, grandes homens que fizeram grandes coisas. Por exemplo, Gideão foi um juiz de Israel. Aquele tempo que eu falei, né, antes de entrar a monarquia. E Gideão, ele conquistou o império de Amalequitas, que era um dos piores que tinham naquela época, com 300 homens. Ele enfrentou exército de mais de 200 mil com 300 homens. E quando, a perna não estava tremendo? E não só estava tremendo. Quando ali acontece uma antropopatia, antropopatia é uma palavra que vem do grego, que é a manifestação de Deus de alguma forma. É um varão que aparece lá, um homem que aparece lá para falar com Gideão, mas é a figura do próprio Deus. E ele fala, Gideão, chamei você, e ele fica com essa mentalidade, né? E não posso, não, com medo. Aí Deus fala para ele, Gideão, seja valente. Seja valente. Só dá o passo, porque o resto eu vou usar você para fazer. Dá o passo que eu dou o chão. Não é isso? Sempre que eu me senti desafiada, e eu falo isso em nome do Mateus também, dos nossos colegas de trabalho, o medo, ele é inerente, né? Ele é carnal. Mas eu fico assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Né? Lógico que existe um planejamento, não é vozes da minha mente, né? A gente precisa se organizar dentro das nossas possibilidades. Mas Deus é misericordioso e eu sinto essa misericórdia todos os dias, né? Amém. E isso é o maravilhoso. Sempre que eu vou começar o meu dia, vou finalizar, e durante os meus atendimentos também, porque imagina, a gente lidar com saúde. Biologia não é uma ciência exata. E eu sou passível de erros. Por mais que você estude, tenha conhecimento técnico, se aperfeiçoe, né? Você pode errar sim. Mas eu sempre peço, Senhor, que o Senhor use as minhas mãos
né? Que o Senhor abra a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender essa pessoa e entregar o melhor trabalho possível, né? Que ela mereça. E isso é honrar a Deus, né? Sim, O com Senhor certeza, fala, porque é fazer para Ele, não para mim. Isso. Você honra Ele com as habilidades que Ele te deu. Então, tem muita gente que acaba negligenciando os dons e talentos que Deus deu. E quando nós fazemos o nosso melhor, ainda que não seja o resultado melhor que o outro veja em nós, mas se nós fazemos o nosso melhor daquilo que Deus depositou, daquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos honrando a Deus. É por isso que as pessoas não crescem, Cris, na vida. E muitos, inclusive, pensam que servir ao Senhor é só lá no ambiente da igreja, no ministerial. Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte: tudo que vocês forem fazer, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, porque Ele vos honrará. Amém, que lindo. Ele E é vos justamente isso. Em qualquer lugar que você esteja, que você primeiro faça para Ele, para a honra e glória dele. Isso. E tudo mais vos será acrescentado. Isso, não é? justamente. Gente, tudo que é bom dura pouco. No mundo terei mais aflições, né? Do que momentos de glória. Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né? De fim de ano, de esperança, de amor, de fraternidade para quem nos assiste. E que Deus possa, assim, continuar usando da vida de vocês, do trabalho de vocês em todas as áreas, para estarem alcançando mais e mais vidas e que através de hoje, né, tenham Exato. alcançado milhões. Amém. A mensagem que eu deixo aqui é justamente celebra o Natal, né? Porque Natal é a razão de tudo. É Cristo Jesus nascendo no nosso lar e isso faz toda a diferença. Tem um episódio lá de João capítulo 2, que é o primeiro casamento narrado no ministério de Jesus e é o primeiro milagre narrado do ministério de Jesus, as bodas que acontecem numa cidade chamada Caná da Galileia. Resumindo, acabar o vinho naquele tempo, que era a bebida, que servia para os convidados, era um motivo de muita honra, de vergonha, de desonra, principalmente para o noivo. Só que aqueles noivos tiveram um cuidado muito especial de convidar Jesus para o casamento. Celebrar o Natal, convidar Jesus através do Natal é fazer isso. O Senhor é o convidado principal, porque quando chega esses momentos que o vinho acaba, e vinho na Bíblia simboliza alegria, que a alegria vai embora, Jesus transforma a situação. Ele transforma a água em vinho e fala: eu dou para vocês uma nova esperança, eu dou para vocês uma nova oportunidade. Vocês não vão ser desonrados enquanto eu estiver aqui. E eu deixo em especial a carta que Pedro, que foi um discípulo, se tornou um apóstolo depois. 1 Pedro, capítulo 5. Eu gosto muito desse versículo, versículo 7. Pedro diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. E eu gosto dessa versão porque ela diz assim: porque ele cuida de vocês. Pedro não diz assim, Cris, ele cuidou de vocês, ou ele cuidará de vocês quando vocês forem perfeitos, quando tiver tudo certo. A todo momento. Presente contínuo. Ele cuida de vocês. Ele Amém. cuida hoje, ele cuida amanhã. Então celebre o Natal, porque o Natal é a maior esperança que nós temos. É a esperança de que um dia nós partimos daqui, e um dia todos nós vamos partir, se Jesus não vier voltar. Quando nós partimos, nós temos uma certeza, porque tudo isso aqui fica para trás. Tudo isso aqui fica para trás. Se nós partirmos, nós temos uma certeza. Eu tenho uma vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Que Ele nasça no seu lar nesse Natal, que Ele nasça na sua família. Traga para você paz, né, meu bem? Amém, isso mesmo. O profeta Isaías vai dizer assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que você possa se firmar nessa verdade, que nós possamos... Jesus um dia contou uma parábola, rapidamente, sobre um Eu vou te prudente... interromper só um minutinho. Ah, Ana Liz dormiu. Está tudo... Eu ia chamar. Quer vir, Bernardo? Não, quer não. Tá bom, então pode continuar. Desculpa aí, tá? Uma parábola que ele comparou um homem prudente e um homem... Imprudente. E quem que era o homem prudente? Aquele que firmou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio tempestade, veio tempo forte, e essa casa, ela não se abalou. Essa casa, ela continuou de pé. Diferente daquele imprudente que construiu a casa dele sobre a areia, né? Veio a fortes chuvas, veio a tempestade, veio o vento e derrubou aquela casa. O que isso quer dizer? É nós nos firmarmos nessa verdade.
Quem está firmado nessa verdade? Quem deposita a sua confiança no Senhor? Quem aguarda ansiosamente nele jamais será abalado. A gente vai sofrer, sim, dificuldades, a gente vai ter decepções, como nós já falamos aqui, mas nós não cairemos, porque a mão do Senhor é quem nos sustenta. E é isso que é esse Natal, é estar firmado em Jesus, reconhecer que ele sofreu, que ele padeceu, que ele veio e que ele demonstrou o seu amor e que ele venceu a instância que homem nenhum consegue vencer, que é a morte. E ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E ele tem um lugar reservado para todos aqueles que reconhecem ele como o único e suficiente Salvador. Feliz Natal a todas as famílias, celebre Jesus na sua casa, que você possa receber o amor, a paz, a alegria e a abundante presença do Espírito Santo no seu lar. Amém. Cris, acabou? Acabou. Eu ia te dar um negócio aqui. Mas tá gravando. Não, tá gravando. Então, Agora eu tô com vergonha, né? Porque eu não trouxe presente nem pra vocês nem pras crianças. A caneca do Zay aqui. Olha aqui, que linda. Vou me organizar, tá? fique em paz. Para você e para o Mateus, né? Essa aqui, inclusive, se você perceber lá na igreja, as próximas vezes, quando a gente for ler a Bíblia, você vai ver que está escrito assim, sempre NAA. É a versão que eu mais gosto. Se aproxima muito do original. E é fácil de entender. E é uma Bíblia de estudo também. É uma Bíblia. Né? Essa Provavelmente. Para vocês. Essa aqui é pra Esse é o livro Zaya. mais vendido da... esse é o livro, você sabe, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas é o único livro, esse é um único livro diferente, né? Porque é a boca de Deus falando com você todos os dias, né? É o próprio então, Senhor com falando muito carinho com para vocês. Medite nela. E essa, inclusive, ela é muito boa, como eu disse, é de estudo. E tem esse livro, que depois dessa, esse é o livro mais vendido do mundo. Depois da Bíblia, esse livro que eu vou te presentear aqui agora é o livro mais vendido do mundo. E o nome dele? Essa sacola aqui também é sua, né? Depois você pega. O Peregrino. O autor é John Bunyan. Vamos mostrar? Vamos. Esse livro, ele narra a história de é uma literatura cristã. Ela foi escrita no século XVII, esse livro. No ano de 1630, mais ou menos. John Bunyan, que escreveu, ele foi preso por pregar a palavra. Foi depois da Reforma Protestante. E aí, por ele não só podia, na época da igreja anglicana, só podia pregar dentro da igreja. E ele pregava nas praças, não deixou de pregar e foi preso. E, estando preso, ele escreveu o livro que, depois da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo hoje. E narra justamente a trajetória da carreira cristã. É um rapaz que tem fardo, e aí ele busca se livrar desse fardo até que ele encontra, é tudo alegoria no livro, né? São personagens, mas fala sobre Jesus, ele se encontra com Jesus e esse fardo é colocado aos pés de Jesus e ele então se sente leve, né? E é muito bom, esse livro vai edificar muito a sua vida, do Mateus, tenho certeza. Leia, são 180 páginas, eu acho, coisa de, sei lá, 3 horas, consegue ler alguma coisa nesse sentido. Deus abençoe. Obrigada, porque assim, conhecimento é algo que ninguém nunca tira, né? Então eu acho que é a maior riqueza, né? O maior privilégio que o ser humano pode ter é sempre conseguir estudar. Então é isso, é nesse clima gostoso que a gente se despede de vocês. Vou deixar aqui o Instagram, pastor... Na verdade, é só o nome e sobrenome, é Brenner Teixeira. Brenner, eu acho que tem até um não, tem, eu acho que tem underline, alguma coisa assim. Mas a gente coloca aqui na descrição para vocês, da pastora Nayara também. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Acessem lá também no Instagram, Zaya Complex, doutora Cristiane Gonçalves, e vocês vão saber de todos os nossos tratamentos também. E continuem por aqui também para nos assistir com outros convidados tão especiais quanto esses. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos vocês.